Saudações, amados! Como vocês estão? Nessa segunda-feira, nesse vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre esse processo de espelhamento multidimensional que a gente está passando, em decorrência dos processos de ascensão planetária e dos nossos próprios processos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso de uma forma mais aprofundada do que eu já falei na live da semana passada que a gente fez a meditação. E é importante vocês terem água aí, papel, caneta, tá bem confortável, bem relaxado, porque pode acontecer de conforme eu for falando, conforme eu for explicando, vocês terem insights, vocês terem dúvidas, vocês terem algum tipo de canalização mesmo, tá? Por quê? Porque esse processo de espelhamento dimensional, ele abriu as camadas interdimensionais, então a gente está acessando mais fácil as nossas memórias, tanto desta atual linha de tempo, tanto quanto memórias de outras linhas de tempo, paralelas e tudo mais. Então, vocês podem ter, às vezes, insights, vir alguma resposta que vocês estavam buscando. Então, é sempre importante ter papel e caneta aí, tá bom? Água também, porque um processo de receber informação, fazer download, ele traz um desgaste energético mesmo, ele traz um desgaste do corpo físico. A gente fica desidratado por dentro porque esse processo de download, ele é um processo de download das nossas células crísticas, né, dos nossos canais crísticos. É uma coisa bem intrínseca, né? Afeta as nossas mitocôndrias, enfim, afeta todo o nosso processo metabólico. Então é sempre bom ter água. Isso é uma recomendação, é interessante porque é uma recomendação que toda vez que eu vou fazer live, eles pedem para eu sempre colocar nas orientações: água, 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 papel e caneta. Água, 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 papel e caneta. Bom, vamos falar um pouquinho então. Outra coisa também, se vocês tiverem cristais aí por perto, qualquer tipo de cristal, qualquer pedra, pode pegar também, traz para perto de você, porque os cristais eles armazenam memórias, tá? Então pode ser também que as informações que vocês vão receber hoje vocês não consigam, como é que eu vou dizer, assimilar com o corpo mental inferior, mas aí fica gravado isso no cristal e aí vocês podem dormir com esse cristal debaixo do travesseiro, tá? Então é isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Vão mandando essa live para quem vocês acham que tem que estar aqui. Eu ainda não sei se vai ficar gravada. A orientação inicial é que não ficaria gravado a live, então não sei. Então vamos lá, né? Muito bem-vindos, bem-vindas. Então vamos explicar o que está acontecendo. Gente, conforme vocês forem tendo dúvida ou quiserem ir comentando, vai escrevendo, tá? Vai escrevendo. Deixa eu ver a Liana. Nossa, bom saber disso. Esses dias tive muita desidratação, tendo necessidade de mais água. Então, falando nisso, água com gás também, tá, mana? Você pode ter tido esse processo de desidratação por falta de alguns minerais que só existem na água com gás, tá? Eu falei isso na live que eu fiz com a Giane, que eu não me lembro quem perguntou, acho que foi a Débora que perguntou, né, da água com gás. Então eu expliquei bem profundamente essa questão da água com gás, porque ela restaura o processo das nossas mitocôndrias, tá? Os minerais que tem na água com gás, eles ajudam a vencer esse cansaço frequencial que a gente está passando por conta de toda essa energia de acomodação multidimensional que a gente está recebendo, tá?
Eu tomei a minha hoje, a garrafinha já não tá mais aqui. Mas faz o teste, depois você me conta. Boa noite, então. Vão mandando aí para quem vocês acham que tem que estar aqui. Vamos lá, então, pessoal. O que está acontecendo? A primeira coisa que é importante é a gente começar a desconstruir um parâmetro é sobre o tempo. A gente tem que entender que o tempo, ele não é linear, tá? O tempo, ele não é linear. O tempo, ele é uma consciência de quarta dimensão que se manifesta de forma em espiral, tá? Ao mesmo tempo que ele desce de forma em espiral, ele também se movimenta em forma tipo o 8, tá? O 8 infinito, como tivesse aquele centro e as asas do 8 é o nosso raio temporal, tá? Então, o tempo, ele não é linear. E vocês estão percebendo, desde mais ou menos o ano passado, uma grande diferença em como vocês sentem o tempo. E essa percepção, mesmo que você não tenha o conceito de multidimensionalidade, essa percepção ela é uma percepção a nível celular do ser humano. Por quê? Porque a gente está atualizando o nosso DNA. Então, mesmo que você não tenha percebido, eu acho que isso é bem possível, porque cada vez mais nós estamos tendo uma sensação diferente do tempo. Quando a gente concebe o tempo multidimensional e quando a gente concebe que eu estou neste exato momento e que em outra dimensão existe uma outra linha de tempo paralela de um fractal meu, a gente consegue entender esse espelhamento multidimensional da Era de Leão que está acontecendo no aqui e agora. Quando eu falo aqui e agora, no tempo do calendário gregoriano, é aqui o mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro, ele é o mês que traz a energia da dualidade, tá? O mês de fevereiro, ele é o número 2 no calendário gregoriano. No calendário pleiadiano, a gente não separa os meses conforme é o calendário gregoriano, tá? O calendário pleiadiano, nós trabalhamos com espirais de tempo a cada 13 dias e um salto quântico a cada 260 dias. Então, o calendário pleiadiano, entre aspas, ele gira, entre aspas, mais rápido, porque ele entra numa espiral energética de tempo em espiral, tá? Então, fevereiro, ele é um mês de dualidade. Ele é o mês mais dual do ano que a gente tem. Por quê? Porque ele é o número 2. Ele tem dentro de si a energia de Aquário e a energia de Peixes, que são as duas últimas energias finais do zodíaco. E Aquário é uma consciência que traz por si só já uma energia em espelhamento. Ou seja, Aquário, ele reflete o outro e ele reflete a si no outro como uma forma de enxergar o processo autoevolutivo para expandir a consciência e melhorar o coletivo. Simplesmente é só isso que Aquário faz. E Peixes, ele faz esse entrelaçamento quântico, porque se a gente pega a energia de Peixes, e a gente já entrou, né, com o Sol em Peixes na sexta-feira, então esse entrelaçamento quântico multidimensional está mais intenso, porque Peixes, ele é a 12ª energia, então ele traz uma energia de understanding, né, de compreensão ampliada, ao mesmo tempo que ele acessa um oculto não só nosso aqui, de inconsciente coletivo terrestre, de todas as nossas memórias ancestrais, desde lá de quando os Anunnakis chegaram aqui há 500 mil anos atrás, tá? Como Peixes também nos proporciona essa abertura multidimensional para entrarmos em contato com os nossos fractais que estão em outras linhas de tempo paralelas, em outras dimensões, em outros planetas e em outros lugares que não somente essa fisicalidade da Terra. Então, a energia de Peixes, ela abre todo o inconsciente da galáxia.
para nós. E Aquário abre todo o inconsciente mental. Então, vocês imaginam todo esse inconsciente mental que ficou estagnado em algum momento, ele está vindo para nós, ele está vindo aqui para o nosso agora, para a gente poder relembrar tudo o que aconteceu lá na Atlântida, há 13 mil anos atrás. E por que é Atlântida? Ou por que a Atlântida, ela sempre cai? Gente, vocês podem ver, qualquer tipo de conceito multidimensional, ou qualquer pessoa que lide com multidimensionalidade, ou qualquer astrólogo, sempre em algum momento vai se referir à Atlântida. E por quê? A Atlântida, ela foi um momento nosso da história galáctica da Terra. E quando eu falo história galáctica, é porque não é a história que é contada nos livros para nós na escola. Tá? A história que é contada para nós no livro da escola sugere uma existência de um continente baseado nos relatos da epopeia de Timeu que Platão escreveu na Grécia. Só que, na verdade, Platão, ele estava na Atlântida. Platão, ele é um fractal de um ser superior muito grande, tá? Então, Platão, ele não escreveu sobre a Atlântida aleatoriamente. Ele escreveu porque ele estava lá. E quando ele encarna novamente na Grécia, ele relembra aquelas memórias e ele coloca em forma do quê? De epopeia do Timeu. Então, a Atlântida, ela existiu em quinta dimensão aqui no planeta Terra. Houve uma época em que nós aqui do planeta Terra vivíamos ascensionadamente em quinta dimensão. E essa época foi a Atlântida, há 13 mil anos atrás, tá? O que aconteceu? A Atlântida, ela foi o pico civilizatório da história galáctica do nosso planeta Terra, onde nós tínhamos a integração máxima da tecnologia. E quando eu falo a integração máxima, gente, é tudo que vocês veem nesses filmes de viagens no tempo, dessas tecnologias de tecnologia mesmo, assim, sabe? Tipo, de você fazer o touch na tela ou de você falar. Sabe, tipo, tecnologia da Marvel? É isso. Tá? A Marvel, nos filmes dela, principalmente nos Vingadores, tá? A Marvel mostra muito essa tecnologia alienígena, alienígena mesmo, das Pleiades, de Órion, tá? Aqui na Terra, que era como foi a Atlântida. Então, se vocês assistem os Vingadores da Marvel, e tem também um seriado da Marvel que chama O Agentes da S.H.I.E.L.D., tem o seriado do Flash da DC Comics também, que aparecem tecnologias alienígenas. Tá? Quando a gente fala tecnologias alienígenas, é que são tecnologias que foram trazidas aqui para o planeta Terra há 20 mil anos atrás. Tá? Então, a Atlântida, ela foi um momento que a gente denominou dentro das eras astrológicas a Era de Leão. Que foi o quê? O pico máximo do reinado, o pico máximo de toda a tecnologia, o pico máximo da Era de Ouro. Gente, eu tô arrepiada. O pico máximo de tudo, tá? Pensa, o que a gente consegue ter um pouco mais de referência de pico máximo de Era de Ouro? O Egito, tá? Pensa Atlântida 10 vezes mais do que isso, gente. Eu não sei quem tá aqui se já conseguiu acessar algum palácio da Atlântida, mas, gente, é uma coisa de tirar o fôlego. É tudo que descrevem e mais um pouco os grandes palácios da Atlântida, né? Todo o brilho, todo o glamour, tudo. Ao mesmo tempo que havia esse desenvolvimento tecnológico, também havia uma integração com a natureza, tá? Que os atlantes aprenderam com os maias pleiadianos, que foram um dos primeiros habitantes pleiadianos de Gaia, tá? Junto com os lemurianos, que são das Pleiades de Alcione,
Então, os maias, eles vieram primeiro, os maias das Pleiades, eles vieram primeiro para cá. Por quê? Porque o planeta Terra, ele se formou e era necessário uma consciência habitar o núcleo desse planeta. E o que eu falo que é uma consciência, a consciência que habita o núcleo de cada planeta é a consciência que vai dar o tom frequencial para que encarnemos naquele planeta. Então, por exemplo, se eu tô lá numa outra dimensão, aqui desencarnada, e eu tô lá numa outra dimensão e escolho encarnar, por exemplo, em Marte, eu preciso saber qual que é a frequência da consciência do núcleo central de Marte para ver se a minha energia primal do meu eu superior, ou do meu eu maior, ou do meu eu secundário, ou de algum fractal meu que me organiza, se tem condição frequencial de encarnar naquele planeta. Não é só simplesmente assim, eu decido encarnar na Terra. Não é assim que funciona, não é bagunçado, tá? Tem todo um processo de avaliação frequencial, porque quem dá essa consciência é a consciência que habita o núcleo da Terra. E essa consciência é a que rege também o calendário pleiadiano, porque o calendário pleiadiano, ele é sustentado por apenas 2 tipos de energia: frequências galácticas traduzidas em números e frequências terrestres emanadas por Gaia. Que dá o quê? Um algoritmo 1320, assim como é o calendário maia. O calendário maia Tzolk'in é dos maias das Pleiades. Então, começando a ligar os fatos, é que o calendário pleiadiano, ele veio para o quê? Facilitar a compreensão do tempo 1320 que o Tzolk'in traz. Então, eles se entrelaçam energeticamente, por quê? Porque a origem deles é a mesma. Tá? De fato, o calendário maia, o Tzolk'in, né? Ele é um pouco mais complexo de entender, e eu confesso que eu também tive muito desafio de entender o Tzolk'in, e eu consegui entender o Tzolk'in depois que eu comecei a estudar o calendário pleiadiano, porque o Tzolk'in, ele é baseado em códigos de luz. E se você não tem um ajuste de frequência, você não consegue entender o que significa aqueles códigos. O calendário pleiadiano, ele também é um código, só que ele é um código um pouco mais simples de entender, vamos dizer assim, tá? Então, para habitar, o planeta já estava pronto, o planeta Terra estava pronto, tá? Para habitar o planeta Terra, precisava se escolher uma consciência galáctica para poder vir dar a vida consciencial do planeta. E aí escolheram quem? Gaia. Gaia é uma consciência da estrela de Maia, que fica nas Pleiades, tá? Gaia é uma formação energética semicelestial, tá? É uma energia dentro da hierarquia pré-celestial. Acima de Gaia é o reino celestial, tá? Porque as Pleiades, elas foram criadas, tá? Para que os angelicais e o reino celestial pudesse se fisicalizar enquanto consciência de eu superior e eu maior, tá? E uma dessas consciências, Gaia, falou assim, bom, então vamos para a Terra. E veio para o planeta Terra e adentrou o núcleo, enfim. E aí os maias vieram junto com Gaia, porque eles falaram assim, não vamos deixar a Gaia sozinha lá na Terra, né? Por enquanto não tá habitado, por enquanto não é terra de ninguém, né? A gente não sabe que rolê tem lá, então esses maias vieram junto. E, gente, isso, trilhões de anos atrás, tá? Que aconteceu isso. E aí, assim, os maias, eles ficaram aqui no planeta Terra e eles estão aqui até hoje como civilização intraterrena, tá? Depois dos maias, vieram os alcionitas e trouxeram e fizeram o quê? A civilização lemuriana. Fizeram uma mistura de código adâmico, tá? Com os animais que tinham aqui, enfim, fizeram uma hibridização e aí nascem os lemurianos, tá? Estabelecido essa colonização galáctica aqui na Terra, tá? Os atlas os atlas pleiadianos, tá?
eles tinham passado pela Guerra de Órion, tá? A Guerra de Órion já tinha acontecido. E os Atlas das Pleiades, eles foram um dos principais que lutaram nessa Guerra de Órion. E aí eles estavam buscando um outro planeta para eles poderem se restabelecer de todo esse desgaste energético que foi a Guerra de Órion. Então, ao invés de eles voltarem para as Pleiades, eles vêm aqui para a Terra e aí eles aprendem com os maias, com os lemurianos, e aí nasce a Atlântida. Basicamente, a grosso modo, tá, gente? Quando se formou todo esse processo de Gaia, dos maias virem para cá, dos lemurianos, a gente estava numa era astrológica que a gente chama Era de Virgem, tá? É importante deixar claro o seguinte, quando a gente fala de era astrológica, vocês vão ver na internet datas pelo calendário gregoriano. Só que a gente está falando de um momento do espaço-tempo do planeta Terra onde as camadas interdimensionais eram livres. Então, o tempo e espaço naquela época era totalmente diferente do que é hoje. A gente pensa mais ou menos essa época depois da última glaciação que nós tivemos, tá? Tipo 1 bilhão de anos atrás, mais ou menos, tá? A gente estava na Era de Virgem. A Era de Virgem foi todo o quê? Toda essa conexão com o planeta Terra. Foi toda essa reestruturação de Gaia, essa estruturação do planeta através de uma consciência de natureza, através dessa consciência. Então, Virgem fala desse aterramento. Tanto que na astrologia multidimensional, a consciência que rege o signo de Virgem é a própria Gaia, não é Mercúrio. Mercúrio rege Virgem, mas até certo ponto, tá? Quem rege a consciência de Virgem é Gaia, porque Gaia nasce e se brota na Era de Virgem. Depois da Era de Virgem veio a Era de Leão. Aí foi o quê? Foi toda a construção da civilização da Atlântida. Foi todo esse processo de ascensão das pessoas, né, que estavam aqui, dos seres que estavam aqui, tá? Em um ponto aonde a Atlântida ela atingiu o pico máximo dela de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o pico máximo de corromper-se. Houve o quê? Uma quebra dimensional. Por quê? Porque o que aconteceu? Nessa Era de Leão, nessa transição da Era de Virgem para a Era de Leão, lembra lá da Guerra de Órion? Então, tinha um monte de planeta devastado, um monte de planeta que tinha sido pulverizado, um monte de seres que estavam perdidos no espaço, literalmente. O portal interdimensional de Órion, naquela época, estava desregulado, tá? Por quê? Porque foi devastadora a Guerra de Órion, né? Então, assim, o portal ele estava muito aberto também para seres involutivos. Então, o que aconteceu? Como a Terra ela estava se firmando como um novo planeta, ela acolheu muito desses seres estelares que estavam sem casa por conta da Guerra de Órion. Então, o planeta Terra, ao mesmo tempo que a gente começou a ascender em tecnologia, a ascender no processo de magia, de alquimia, de fazer magia mesmo, tá, gente? Tipo, sabe Harry Potter? Naquele nível. Entendeu? Ao ponto de mexer com a energia vril, que é a energia gravitacional, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção do tanto de poder que nós tínhamos na Era da Atlântida, tá? Só que o que aconteceu? Como a Terra ela começou a ficar colonizada também por muitos seres densos, a Atlântida começou a se corromper também, porque isso faz parte do jogo de integração das polaridades. Isso faz parte do processo de ascensão, tá, gente? Então, nesse momento, a Atlântida ela começa a se transformar ao ponto que é necessário com que?
com que ela se extingua, ao ponto de que é necessário que haja essa ruptura multidimensional, que todo mundo seja retirado, que todo mundo seja resetado de tanta merda que fez, porque não havia mais como recuperar aquilo. Então, o que acontece? A Atlântida afunda. A Atlântida tem toda a questão do dilúvio, tem todo o processo de resetar os seres estelares que estavam aqui. E quem eram todos esses seres estelares que estavam aqui naquela época? Os Anunnakis. Os Anunnakis, eles são pleiadianos de segunda geração, que foram destinados a habitar Nibiru, e Nibiru teve um papel muito importante na Guerra Galáctica, inclusive de defender o planeta Terra várias vezes, para que ele não fosse pulverizado, tá? Então, quando os Anunnakis eles chegaram aqui, eles vieram em busca de ouro. Por quê? Porque a superfície de Nibiru, ela é de ouro, porque Nibiru é uma nave planeta, tá? Ele é um planeta que tem uma órbita de 3.600 anos, então a cada 3.600 anos Nibiru adentra o nosso sistema solar, faz o intercâmbio com os Sírios e com as Pleiades e faz todo um resgate atualmente de seres estelares que estão perdidos ainda e que querem passar por um processo de transmutação energética, tá? É Nibiru quem faz esse processo. Nibiru hoje está totalmente positivado, enfim. Nibiru, existem várias civilizações coabitando dentro do planeta, existe um conselho nibiruano em Nibiru, enfim. Qualquer dia também venho falar mais especificamente de Nibiru, que foi um lugar que eu habitei também já, que é um lugar que eu andei dando uns rolês aí já. Então, assim, quando os Anunnakis eles vêm com o propósito de o quê? Semear um novo código, tá? Porque Orion havia sido devastado, então não ia sair mais nenhum outro código de lá. Então, os Anunnakis eles vieram para cá para semear um novo código genético, e aí que é criado o humano, nós, o ser humano, tá? Como nós estamos aqui agora nesse código genético, tá? O código adâmico. E eles vieram também para extrair o ouro para levar para Nibiru, porque Nibiru precisava continuar a trajetória dele, precisava continuar com a missão dele. Então, os Anunnakis eles vêm para cá, tá? Eles foram os deuses da Suméria, os deuses da Babilônia, os deuses da mitologia grega, os deuses da mitologia romana, tá? Eram os Anunnakis, eram todos eles. O que acontece? Os Anunnakis, eles são uma hibridização, tá? De pleiadianos com reptilianos, que é uma hibridização de serpente com siriano, se eu não me engano, tá, gente? Então, os Anunnakis, apesar de eles serem pleiadianos, eles possuem código genético reptiliano, tá? E todo ser que ele é criado a partir de um código genético, existe o mito da criação do código genético daquela raça. Então, o mito da criação do código genético dos reptilianos era que eles poderiam dominar o planeta que eles pousassem. Eles não precisavam coabitar, tá? Oi, Grace, que bom que você conseguiu vir. Então, eles não precisavam coabitar em cooperação, tá? Com os seres que já estavam no planeta quando eles chegam no planeta. Diferente do mito de criação pleiadiano, que é totalmente energia yin. Nós somos totalmente cooperativos, coabitáveis, fraternos e todo esse processo horizontal. Tá? Os reptilianos não. E aí, conforme tem a quantidade do código genético desse mito, é que eles se tornam mais devastadores ou menos. Tá? É conforme a gente tem quantidade de código genético. Por exemplo, os pleiadianos, o código genético deles se parece em 80% com o nosso no questão do código adâmico.
Por isso que eles são muito, por isso que a gente é muito parecida com eles, na verdade, por isso que eles estão muito próximos da gente, porque tem uma frequência de código genético parecida. Então, os Anunnakis, eles são uma raça reptiliana e é importante vocês terem muita clareza que em todas as raças existem seres positivados e seres negativados quando se passa por um processo de hibridização. Nem todo reptiliano é negativado, tá, gente? Os negativados são da origem draconiana. E aí isso é conversa para um outro rolê. Mas é importante vocês desconstruir essa coisa do inconsciente coletivo, tá? Reptiliano, nem todos são negativados. Os Anunnakis que estavam aqui, eles não eram negativados. Eles eram apenas egoístas e egocêntricos. São coisas totalmente diferentes, tá? Então, devido a esse mito de criação deles, eles se apossaram do planeta. Eles se apossaram de tudo, foram mantendo relações cordiais com os seres que já habitavam aqui, com os lemurianos, com o povo dragão, o povo serpente que já estava no intraterreno. Eles até que tiveram uma boa cooperação baseada no mito da criação reptiliana. Acontece que os Anunnakis, eles eram muito infantis mesmo. Eles eram pleiadianos, tá? Que somente tinham vivido na energia yin pleiadiana. E aí, quando o Nibiru é criado com uma energia mais yang, eles foram para Nibiru e aí eles entraram em contato com todo esse processo mais de força yang, né? Essa coisa mais de dominação e tudo mais, tá? Então, os Anunnakis... É muito importante ficar muito claro isso, tá, gente? Porque eu acho importante desconstruir esse papel que a gente acha que todo reptiliano é negativado, e não é, tá? E não é. É um caso clássico dos Anunnakis. O que acontece é que, numa parte da história dos Anunnakis, tá? Lá na Atlântida, teve um Anunnaki, que era o Marduk, que ele sim era um ser negativado dentro dos Anunnakis. Então, ele foi, na verdade, se a gente para analisar na visão da constelação familiar sistêmica, o Marduk, ele foi um produto da criação das formas, pensamentos negativas de todos os Anunnakis. E aí ele se negativou e foi ele que implantou o patriarcado lá no final, lá no Egito, tá? E distorceu toda a energia feminina e implantou o patriarcado que tá aqui até hoje. Bom, deixa eu tomar água. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Então, lá na Atlântida, quando tava tudo no seu auge, os seres negativados, eles também estavam no auge. Ou seja, estava tendo o quê? Um processo de conflito, de dualidade, onde os seres negativados, eles queriam dominar todo o rolê. Então, o que aconteceu? Alguns magos negros da Atlântida resolveram caçar magos positivados da Atlântida e aprisioná-los, tá? Eu fui uma dessas. Eu fui uma dessas pessoas que estive na Atlântida desde o começo, desde a fundação, e negativei num pico da Atlântida, tá? E, enfim, todo mundo que tá aqui, gente, todo mundo Sim, eu te perguntar a relação da Atlântida e Egito. Tô chegando lá, Débora. Tô chegando. Todo mundo que tá aqui, nessa linha temporal de espaço-tempo, tá voltando da Atlântida até a Roma, tá? E quando eu falo isso, é de 13 mil anos atrás. Então, tá todo mundo vindo, encarnando, não necessariamente todo mundo ao mesmo tempo, porque tava super populoso a Terra naquela época. Tipo, hoje a gente tem 8 bilhões de almas aqui no planeta Terra. Na época da Atlântida, a gente tinha 30 bilhões. O planeta, a gente começou a ficar denso, pesado mesmo, pesado. Tipo, Gaia falou assim, ó, para tudo, vocês vão tudo embora daqui.
Gaia falou, chega, vocês vão tudo embora daqui da minha casa, vocês vão tudo se tratar, vocês vão tudo se positivar, porque eu tô cansada de vocês virem aqui e me destruir. Foi basicamente isso que aconteceu em Atlântida, tá, gente? Não estou falando que todo mundo em Atlântida negativou. Não estou falando, tá? Mas estou dizendo que grande parte se corrompeu e se negativou, tá? Então, quando veio o dilúvio, foi o momento, o quê? De limpeza energética. Então, o dilúvio, ele veio a partir de uma ruptura multidimensional, tá? Onde seres foram retirados e foram para suas naves, estações naves que ficam em volta do planeta Terra. E outros desencarnaram e as almas, elas foram tratadas, tá? E outras que nem eu, a maior parte, gente, teve que ir para o intraterreno por conta das águas, porque o intraterreno não preencheu de água. Então, a maior parte teve que ir para o intraterreno e houve também uma nem todos os seres negativados, gente, conseguiram ser transmutados, tá? Teve muito ser negativado na época do dilúvio que conseguiu adentrar os portais intraterrenos e ficaram no intraterreno, tá? Reforçando essa energia negativada em uma determinada parte do mundo, tá? Que são os túneis subterrâneos que nós temos no mundo e principalmente em grande parte da Europa, Rússia, aquela galera lá, tá? Deixa eu ver o que a Liana tá falando. Interessante isso, essa ligação Atlântida, Egito, Roma. Já soube de minha vida no Egito e Roma. Agora fiquei curiosa sobre a Atlântida. Vai receber download hoje, hein, mana? Vai receber, tá? Então, e esses túneis intraterrenos, eles foram criados pelo povo dragão e pelo povo serpente, que habitavam o planeta Terra, tá? Antes lá dos maias pleiadianos chegarem, num rolê de formação do planeta Terra. Isso também é para uma outra live. Quando veio o dilúvio, então o planeta Terra foi inundado na superfície, então todo mundo foi para o intraterreno, ou desencarnou, ou foram para as naves terrestres, tá? No meu caso, eu fui para o intraterreno, tá? Eu fui para o intraterreno. Quando a gente fala intraterreno, e aí, gente, eu vou explicar muito bem isso no meu workshop, no primeiro workshop de conexão multidimensional, sobre essas camadas dimensionais e como que a gente se conecta com elas, tá? A gente tem a terceira dimensão que estamos aqui, tem a segunda dimensão, tem a primeira dimensão que está o núcleo de Gaia, e abaixo da primeira dimensão tem 7 dimensões negativadas, tá? Que é para onde foram esses seres magos da Atlântida negativados, foram quando eles estavam no intraterreno e aqueles que não conseguiram fugir, tá? Então, eu fui uma dessas. Eu fui jogada até a -7, a camada -7, e conforme eu fui sendo resgatada, eu fui subindo para -6, -5, -4, -3, -1, até chegar na primeira camada dimensional de Gaia, passar por um processo de renascimento, tá? Que é dentro do fogo de Gaia, e vir totalmente transmutada. Então, eu venho totalmente transmutada como uma escarlate. Então, o que aconteceu nessa época? A gente estava na era de Câncer. Então, a era de Câncer foi a era das águas, tá? Essa era das águas, ela serviu para fazer esse processo de redenção e purificação do planeta Terra. Quando as águas de Câncer, elas abaixam... Gente, eu tô arrepiada, vocês não estão entendendo. Eu acabei de ter, assim, vários downloads aqui também. Desse meu rolê de quando eu tava lá embaixo no intraterreno, né? E aí, quando eu fiquei no intraterreno, foi quando eu me conectei com Telos. Então, eu trabalho com Telos, tá?
E aí isso teve a ver quando eu fui pro Canadá, e aí tudo fez sentido quando eu fiquei os 7 meses no Canadá para fazer meu doutorado, né, em Vancouver, que é ali a região da costa da Califórnia, que é a região também onde os maias habitaram, é a região onde tem maias intraterrenos, é a região de Telos. Então, quando eu fui para aquela região, eu tive uma desobstrução dos meus canais crísticos, que quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu entrei num processo na escura da alma. Por quê? Porque é como se eu tivesse ido para um vórtice energético e todos os meus canais de religação, que estão relacionados com os nossos meridianos da medicina tradicional chinesa, tivessem sido desobstruídos por uma força gravitacional muito grande, tá? Então, existem alguns lugares do planeta que a gente consegue ter esse processo de desobstrução dos canais crísticos mais rápido, vamos dizer assim. Só que eu nem sabia disso na época, eu fui descobrir isso de um ano para cá, tá? Então, desbloquear canal crístico é um processo que precisa ser ao longo, é um processo que tem que ser lento, tá? Por quê? Porque senão pode desencadear um processo depressivo, uma noite escura da alma, que foi o que aconteceu comigo. Enfim, isso é papo também para outra live, gente. E eu vou falar muito dessa questão dos canais crísticos também nesse meu primeiro workshop, tá? O que são, onde estão, o que comem esses canais crísticos e como que a gente faz esse processo de desbloqueio desses canais, tá? Os canais crísticos, na verdade, são aqueles canais que nos religam com a nossa porção do nosso eu superior. Então, quando as águas de Câncer, que foi a era de Câncer, tá? E isso, lembra, gente, tem a ver com a Arca de Noé, tem a ver com Noé, tem a ver com toda essa história da Bíblia, tá? Que é real, é verdade. Noé construiu uma arca, mas na verdade era um submarino, tá? Colocou lá o DNA, trocentos mil DNAs, tá? A Paula, temos aí 3 lives de analista. Pois é. E como eu tô no meu mapa de retorno solar desse ano pra vir falar tudo, eu vou falar tudo. Então, a época do dilúvio, ela foi a era de Câncer, tá? Foi a era astrológica de Câncer, onde o quê? As águas cardinais, elas vieram para fazer toda a purificação. E aí, gente, sempre quando tem a era, acessa o signo oposto complementar. Então, a era de Leão da Atlântida, ela também acessou a energia oposta complementar de Aquário. A era de Leão da Atlântida acessou o oposto complementar que é Aquário, que é o coletivo, que é o desenvolvimento coletivo, que foi todo o conceito coletivo e todo o conceito de vida pleiadiana que teve aqui na Terra, tá? Só que o quê? Entrou na distorção do ego. A era de Câncer, ela acessou o oposto complementar de Câncer, que é o quê? Capricórnio, que é o quê? A reestruturação da matéria. Quando as águas baixaram, foram que começaram a surgir as grandes civilizações. Suméria, Babilônia, Egito. Acádia, Grécia, tá? Então, a era do Egito foi o quê? A era de Touro, que é onde houve uma estruturação de uma nova civilização toda e completamente purificada. E aí, todo mundo veio com o véu da ilusão. Porque até então, na Atlântida, a gente não tinha o véu da ilusão. A gente lembrava dos nossos poderes. E quando eu falo a gente, eu tô dizendo eu, porque eu tava lá. E muitos de vocês estavam lá também, tá? Às vezes, nem necessariamente pode ter sido dentro de que nem eu era sacerdotisa de templo, eu era da alta cúpula de Atlântida, enfim, gente, só para vocês terem uma noção, os etruscos, nossa, gente, o meu coronário tá parecendo que eu tô com piolho, de tanto tá coçando. O de vocês também deve estar coçando, viu? Os chakras de vocês aí devem estar tudo pulsando. Quando eu fui uma das fundadoras da civilização etrusca, dos etruscos, eu levei muito conhecimento de intercâmbio da Lemúria para os etruscos.
Então, na Atlântida, eu fui de alta cúpula da Atlântida também, tá? Eu afundei junto com a Atlântida. É que eu fui resgatada porque eles viram em mim uma possibilidade muito grande de me resgatar. Porque eu sempre fui positivada até a Atlântida. Você ri, né, mano? Você ri. Então. Tô falando, gente, toma água, vocês estão recebendo download, tá? Então, quando vem a Suméria, a Babilônia, a Acádia e o Egito, vem todo mundo com o véu da ilusão que se perdura até hoje. Por quê? E aí nós viemos com o quê? Com o nosso código genético desligado, as 10 fitas, tá? Porque até então, na Atlântida, nós tínhamos as 12 fitas que espiralavam numa forma... Gente, a coisa mais linda, o código genético de 12 fitas. Eu não consigo descrever para vocês, mas hoje eu tive acesso. É a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Então, depois que aconteceu isso, foi desativado. A gente ficou só com as 2 fitas de DNA, tá? E com as outras 10 fitas que o cientista lê como DNA junk. Mas não é DNA junk, tá? Esse DNA, essas 10 fitas, é o quê? É o que a gente faz o processo de desbloqueio, de acessar as nossas memórias, de relembrar quem somos. E de religar nossos poderes de intuição, de telepatia, os nossos poderes dos chakras das mãos, o reiki é uma forma, tá? Gente, o reiki, as reikianas, acho que as reikianas não sabem disso, mas o reiki, ele é uma ciência pleiadiana. Ele é pleiadiano. Na verdade, a maior parte das ciências, elas são todas pleiadianas, tá? Deixa eu ver, a Débora. Lê, como você foi resgatando essas lembranças? Adri, naquela de Atlântida você já não estava mais lá, você já estava na menos 6. Olha, Adri, que bom, porque eu estava lá e aí eu fui parar até a menos 7, tá? Não sei se você pegou essa parte. Enfim. Débora, eu fui resgatando, eu comecei a resgatar por mim, depois que eu passei pelo meu processo de noite escura da alma, e eu fui desobstruindo os meus canais crísticos. Isso também eu vou explicar muito bem no meu workshop, tá? Todo esse meu processo. E aí a coisa vai descendo. Ela vai descendo, por quê? Porque você consegue entrar num processo de meditação frequencial, de ajuste frequencial, tá? E que você acessa ao mesmo tempo que você... Eu tive 2 momentos, tá, Débora? Eu acessei por mim muita coisa e depois, na minha ancoragem do meu eu superior com o Rafa, vieram confirmações, tá? Então, quando veio as confirmações, eu comecei a acessar mais ainda, tá? Então, meninas, o reiki, ele é... Eu acho que ele é de Merope. Ele é da estrela de Merope das Pleiades. Eu não tenho certeza, mas é uma tecnologia pleiadiana, tá? Por quê? O que hoje é o reiki, na época da Atlântida, era a magia com as mãos. Assistam o filme Doutor Estranho da Marvel. Depois vocês me contam, tá? Aquilo era o poder do reikiano na época da Atlântida. E aí, com a obstrução dos nossos canais, a gente ficou limitado nesse poder reikiano, tá? Mas esse poder reikiano, ele é a manipulação da energia aqui em uma dimensão que a gente consegue mexer as coisas, né? Tipo, movimentar as coisas, tá? Então, reikianas, veja se fez sentido isso pra vocês. Eu sou reikiana só nível 1. Mas quando eu acessei essa informação, fez muito sentido pra mim. Fez muito sentido, porque eu tenho lembranças de muitos códigos de luz, de muitas coisas que eu faço com mão. Que eu desenho códigos de luz no ar. Assistam Doutor Estranho. Vocês vão entender essa questão da manipulação do código de luz. E o filme também da Marvel, o outro
o outro filme, o Shang-Chi. Tá? Assistam esses 2 filmes que vocês vão entender esse poder das mãos, dos chakras das mãos. Tá? Então, isso foi bloqueado depois que a gente voltou para a Era de Touro com a construção da Suméria, Babilônia e Egito. Tá? Nessa época da Suméria, Babilônia e Egito, nós estávamos o quê? Na Era de Touro, que foi uma reestruturação da sociedade. Touro fala de matéria, e o eixo oposto de Touro é o quê? Escorpião. Então, ao mesmo tempo, o que aconteceu? O Egito, ele foi o pico máximo do equilíbrio do espírito e matéria. O que a Atlântida foi o pico máximo da matéria, do ego, o Egito conseguiu contrabalancear isso, tá? O Egito, ele trouxe a espiritualização para a matéria. O Egito, ele é a civilização que fala de vida pós-morte, né? Que fala de todo esse processo de passagem, tá? Então, o Egito, todas essas civilizações, elas foram construídas na Era de Touro. E aí, o que aconteceu, gente? Já não tinha mais 5ª dimensão aqui no planeta. Tava todo mundo na 3ª dimensão. Porque até então, lá na Atlântida, lá na Lemúria, havia o que aqui? Seres de 3ª dimensão, seres de 4ª dimensão e seres de 5ª dimensão. Quando a Atlântida cai, justamente por conta do ego, é o que eu falo que foi a ruptura dimensional, se fecham as outras dimensões e a gente fica só na 3ª dimensão. Então, o Egito, ele foi o quê? A materialização do espírito. Então, todo o conceito de vida do lado de lá foi trazida no Egito, tá? Por todos os deuses egípcios que eram Anunnakis. Os Anunnaki estão aqui desde o começo, gente, desde o começo, tá? Quando a Atlântida afundou, os bonitinhos pegaram as navezinhas dele, ó, e deram linha na pipa lá para as naves satélites que habitavam o planeta Terra, tá? Por quê? Porque eles foram avisados antes, tá? Enfim. Então, no Egito, a gente estava na Era de Touro. E hoje, atualmente, nós estamos espelhando o Egito também. Por quê? Primeiro que a gente tá com uma lua em Escorpião hoje, dentro dessa abertura multidimensional, que é o número 2 de fevereiro, tá? Que é o espelhamento que a gente está passando desde que a gente entrou no mês de fevereiro, desde lá do dia 1 de fevereiro, a gente está fazendo espelhamento multidimensional desde a Atlântida. Percebem que conforme o mês foi passando, o negócio foi, tipo, espiralando e se tornando um pouco mais denso, se tornando um pouco mais pesado. Até que com a lua cheia em Leão da semana passada, a gente transbordou todo esse nosso processo de sombras da Atlântida. Tá? E agora nós vamos começar a transbordar esses processos mais doloridos da Era de Touro lá do Egito. Então, podemos acessar muito com esse portal de amanhã, e aí é muito importante vocês tomarem muito cuidado com qual egrégora vocês vão se conectar para fazer o portal de amanhã, porque podem vir muitas sombras de vocês da época do Egito, e que vocês talvez não consigam lidar de uma forma assertiva, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Os 2 filmes são maravilhosos. São, Adri. A Liana. Nossa, chega, me arrepiei aqui fazendo sentido demais. Eu sendo Sol. É a verdade, você é Sol, Escorpião e ascendente em Touro. Talvez você possa nem ter tido mesmo fractal na Atlântida, viu, mano? É que eu não lembro do seu mapa pra ver, mas não necessariamente, mas ou uma das 3 eras a gente tava, ou Atlântida, tá? Ou Egito, ou Roma. Uma dessas 3 a gente tava. Eu tava em todas, gente, porque eu sou aquela que eu não perco nenhum rolê. Pois é. A Andressa, nossa, por isso tive um déjà vu vendo o filme Shang. Sim. Volta lá e vê de novo que você vai ter mais déjà vu ainda, viu?
Eu, Paula Tavares, coronário frontal gritando. Live valiosa. Tenho acesso a informações que não tinha conhecimento. Que linda! Que linda! Toma água, gente. Toma água, tá? Aline, que interessante, Lê. No começo do mês fiz iniciação no Reiki egípcio. Cheque Ren, sentindo forte o Egito. Você vai desbloquear. Você vai desbloquear. Você é Pleiionita, né? Que a gente viu no seu mapa, né? Você vai desbloquear. Sim, acompanhando as ativações do Matias. O Matias, gente, o que ele tá fazendo, tá? Esse processo de ativação, ele tá fazendo um processo de ativação no planeta inteiro para a gente poder restabelecer as linhas energéticas positivadas, tá? E reacender todos os nossos canais crísticos e reativar todas as nossas memórias. O trabalho que ele tá fazendo isso desde 2020. Ele começou em 2020 por conta de uma abertura de um portal da conjunção de Júpiter e Saturno que teve em dezembro de 2020, que possibilitou a abertura desse portal dimensional que agora em fevereiro está muito forte, assim, estruturado. Gente, um portal, ele demora muito tempo para abrir, porque é uma construção energética. Ele fica um tempo aberto, e aí, dependendo do objetivo do portal, ele começa a se fechar ou ele se sustenta aberto, tá? No caso, esse portal desse espelhamento multidimensional, ele vai ficar aberto até que todos nós recordemos o que for necessário para o nosso processo evolutivo, tá? Então, lá no Egito, na Era de Touro, a gente espelhou também o eixo oposto complementar, que é Escorpião. Então, ativou todo esse processo de espiritualidade, ativou toda essa espiritualização mesmo, né? O espírito, ele desce para a matéria. Hoje, atualmente, a gente está vivendo esse espelhamento multidimensional porque a gente está com o nó do norte, gente, em Touro. Por isso que é um resgate e é um acesso que é muito importante a gente ter consciência, mas não para ficar na crítica e no julgamento, apenas para acessar e limpar, tá? A gente está com o nó do norte em Touro. O nó do norte, gente, ele é um processo, ele é um túnel do tempo. Ele é um ponto dentro da trajetória do planeta Terra com alguns corpos celestes, tá? Que faz o quê? Um rastro energético de portal multidimensional, tá? Então, o nó do norte em Touro está o quê? Trazendo essa parte da Suméria, da Babilônia, do Egito, todas essas nossas memórias à tona. Por quê? Porque a gente está o quê? Resgatando tanto a nossa parte positiva, ativando a nossa parte positiva e limpando também a nossa parte negativa. Por quê? Porque o Egito também, ele teve um momento dele onde teve as guerras das pirâmides, tá? Onde também teve merda lá por conta de Marduk, tá? Então, assim, o Egito, ele entrou também num processo negro e sombrio de instauração do patriarcado, né? Então, o Egito, no final dele, a gente já estava entrando na era de Áries, e aí o Egito, o quê? Ele já perde para a dominação do imperador de Roma, que eu não me lembro, deixa eu ver, que eu não me lembro na época quem que era. Que é lá o que casou com a Cleópatra lá. Deixa eu lembrar aqui o nome, que eu anotei o nome dele. Paralelamente, tá, gente? A Suméria, a Babilônia, Egito, tava nascendo Grécia, etruscos, os celtas, assim, o planeta, ele estava crescendo em civilizações das mais diversas possíveis, tá? Então, assim, a gente não tá refletindo só essas 3 civilizações, a gente tá tendo déjà vus e espelhando também as outras, tá? É que a gente tem mais contato com essas, eu particularmente tenho mais contato com os egípcios e com os etruscos, tá? Deixa eu ver, Andressa. Mana, eu fico muito emocionada quando recebo download assim.
Dá vontade de chorar mesmo. É normal ou é porque sou canceriana nata? Ai, que linda! Não, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Quando eu acessei todas essas coisas, por quê? Porque você está recebendo uma energia que está fazendo a sua água interna vibrar. E você tá o quê? Se reconhecendo nisso de alguma forma. Nada é por acaso. Nada é por acaso, tá? É normal, tá? É normal chorar, é normal sentir arrepio, é normal, às vezes, sentir até raiva, sabe? Tipo, é normal falar assim, o que essa menina tá falando? Nada a ver, que não sei o que lá, né? Negar. Gente, todo sentimento que vocês têm ao receber informações é super normal. Por quê? Porque quer dizer que tá o quê? Reativando alguma memória sua. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Cadê aqui? Então, lembrando, né? Então, assim, na época de Roma, eu anotei qual que foi o... Quem que foi lá Foi Júlio César? Não, foi Alexandre. Alexandre, né? Foi Alexandre o Grande que dominou o final do Egito, lá com Cleópatra, né? E fundou a Alexandria. Então, quando Roma nasce, a gente está transicionando para a Era de Ares, que é a era de dominação, a era militar. A era o quê? De domínio. E uma era de muita barbárie, porque Roma houve muita barbárie. Né? A era de Ares, ela vem de Roma, até 10 anos depois de Cristo. Quando caiu o Império Romano, e aí tudo se dilui, né? Quando cai o Império Romano, não, foi um pouco depois, né? Quando cai o Império Romano. E aí a gente entra na Era de Peixes, tá? Então, assim, e essa parte de Roma, né? Essa Era de Ares de Roma, a gente tá o quê? Espelhando, porque a gente tá com o Quiron em Ares. O Quiron em Ares, ele é uma chave. Ele é uma chave que você bota, abre a caixa de Pandora, tá? E recebe todas essas informações e você começa a ter clareza e discernimento de onde você tá com a sua energia masculina distorcida, adentrando uma frequência patriarcal, mesmo sendo mulher, tá? Que vem o quê? Desse reflexo de Roma, tá? Então, gente, o espelhamento multidimensional que a gente está tendo por conta da abertura multidimensional e por conta de ativação do eixo oposto complementar do signo. Então, atualmente, na Era de Aquário, que a gente adentrou a Era de Aquário, mais ou menos, isso é muito controverso, tá, gente? É calendário gregoriano. Quando a gente fala de eras, não se afixem em datas, tá? Mas a gente adentrou basicamente a Era de Aquário lá assim, tipo, porque é tudo transição, tá? Lá, tipo assim, quando o homem foi pra Lua, quando teve lá a década de 60, 70, tá? A gente começou a mudar a frequência do planeta e ancorar essa consciência aquariana, tá? Mas não se apeguem à data, não, porque senão vocês ficam, cada lugar fala de uma coisa, enfim. E eu também não gosto muito de ficar preso na data, né? A gente tem que entender o panorama de um contexto mais elevado, tá? Então, gente, nós estamos espelhando tudo isso atualmente, agora em fevereiro, porque a gente precisa fazer os ajustes finais. A gente precisa relembrar quem a gente é. A gente precisa relembrar almamente quem nós somos. Então, esse processo, ele traz um desgaste de corpo físico, porque a gente se reconecta, porque a gente abre os nossos canais crísticos e, ao mesmo tempo, a gente lida com o processo emocional. E esses últimos 13 dias, que dentro do calendário pleiadiano, esses últimos 13 dias desde... cadê minha... Deixa eu pegar aqui minha... Desde o dia 10 de fevereiro, tá? Que a gente entrou numa espiral energética do calendário pleiadiano, que é a espiral energética evolutiva da energia autorreguladora, e que é uma energia que os maias do Tzolk'in chama de espelho
espelho branco. Então, a gente está espelhando multidimensionalmente todo esse rolê desde o dia 10 de fevereiro intensamente. Acessando memórias, sonhando, às vezes cansada, né? Como alguém falou aí, desidratada. Por quê? Porque mesmo que a gente não tenha consciência disso, está acontecendo. Porque não tem mais a opção de não acontecer. A gente tem a opção de ser pelo amor ou pelo desafio. É essa a opção que a gente está tendo. A gente não tem mais a opção de não passar por esse processo. Por quê? Porque o planeta Terra, ele tá dentro do cinturão de fótons desde... A gente entrou em 2012, tá? Aquela história lá, né, que o mundo ia acabar no final de 2012, de acordo com o calendário maia, gente, aquilo lá foi um exemplo muito clássico de como que o inconsciente coletivo midiático é capaz de introjetar medo nas pessoas. E naquela época, em 2012, a gente não tinha tanta informação para buscar várias fontes como nós temos hoje. Então, aquela época de 2012, quando disseram que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro, tá? Foi instaurado um medo absurdo na população que nós estamos revivendo hoje através de atitudes governamentais tirânicas e através do quê? A mídia. Tá? Isso é a energia de Marduk vindo lá do Egito Antigo, onde ele não precisou utilizar exércitos para tomar a terra. Ele utilizou o quê? De propaganda. Percebem? Então, em 2012, marcou a entrada do planeta Terra dentro do cinturão de fótons, tá? Que é o quê? Um micro-onda cósmico. Imagina, a gente está dentro do micro-ondas, gente, acelerando todos os nossos processos de partículas. Por quê? Porque todo mundo tem que ascender. O planeta Terra tem que voltar a ser de quinta dimensão, como já foi em algum momento da história, tá? Então, a partir do momento que a gente adentra o cinturão de fótons, que o planeta Terra, o sistema solar começou a adentrar o cinturão de fótons em 1998. Então, em 8 de agosto de 98, nós tivemos uma ativação muito importante, tá? Muito importante. E o gradeamento que o Matias está fazendo, ele é um gradeamento para que a energia do cinturão de fótons chegue de uma forma gradual para nós, tá? Porque se chega uma energia forte dessa, a gente não dá conta da atualização frequencial, tá? Então, em 2012, que a gente começa a adentrar, o planeta Terra adentra totalmente esse cinturão de fótons, e aí a gente vai por quê? Permanecer por mais 2.000 anos. Que é aí a tal, de fato, da Era de Aquário, tá? Então, assim, a gente vai ver os frutos dessa Era de Aquário mais pra frente. Nós estamos no processo de transição, a gente tá dentro da nave. Tá? E é muito interessante, porque eu, com as minhas lembranças, eu olho e falo assim, nossa, gente, 1000 anos. Dá pra ser mais rápido? Não. Dá pra ser mais rápido? Não, porque anteriormente, na Atlântida, o tempo era totalmente diferente. Era totalmente diferente, tá, gente? Parecia, não é que era mais rápido. E como a gente tava em quinta dimensão, então era diferente mesmo. E eu tenho essa sensação. Tá? Então, por isso que a gente está sofrendo todo esse espelhamento multidimensional. Justamente por conta que a gente precisa ascender. Por quê? Porque o planeta, ele começou a ficar denso, tanto quanto ele ficou denso lá na Era da Atlântida. Só que o que aconteceu? Os seres estelares, a Confederação Galáctica, as naves, as frotas e tudo mais, não deixou chegar naquele ponto. O processo de auxílio veio bem antes. Tá? Por quê? Porque eles não podem interferir no curso natural da nossa evolução. Só se a gente pede auxílio. Tá?
Gente, fez sentido? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem aí? Conta pra mim se vocês tiveram algum insight. A energia hoje do calendário pleiadiano, a gente tá numa energia 13. Uma energia galáctica 13. Recebendo essa energia galáctica 13, que é síntese e integração desta abertura multidimensional que iniciou-se principalmente a partir do dia 10 de fevereiro, tá? Não que antes a gente não tivesse tido, mas desde que a gente entrou em fevereiro, tá? Desde o dia 2 de fevereiro, também que foi um espelhamento muito grande, a gente está recebendo todas essas lembranças, todas essas memórias, sentindo coisas esquisitas no corpo físico, tá? Depurando. Então, assim, essa energia do dia de hoje, ela tá trazendo um poder de materialização muito grande dessas nossas memórias, tá? Então, vocês podem sentir essa noite dor de cabeça, acordar amanhã com um pouco de dor de cabeça, a pineal de vocês está sendo ativada, tá? Vocês estão relembrando. Porque não só na questão da data, quando a gente olha a data, né? 22/2 de 2022 é um palíndromo, tá, gente? É uma data que, se você virar ao contrário, ela é a mesma coisa. Ela é um reflexo, ela é um espelho, tá? E quando a gente tem processos palindrômicos, tá? O negócio, ele é assim, ó, ele se desdobra, tá? E aí, o que acontece? Se a gente tá desconectado do nosso centro, essa energia, a gente vai ver o quê? Espelhada no outro, aquelas informações que a gente precisa receber. E aí a gente entra o quê? Num drama, na briga, ou naquele tipo, a culpa é do outro. Só que se numa energia espelhada a gente tá centrada na gente, o que acontece? A gente espelha a gente mesmo pra gente mesmo. E aí a gente enxerga o externo como uma oportunidade de trazer informações sobre nós mesmos sem a gente entrar no drama, na crítica e no julgamento, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Andressa, cada palavra que você diz, meu corpo energiza, mana. Que isso? Ai, a Rô, que coisa mais linda! Ai, que lindo, que lindo, que lindo! A Graciela, amando, gratidão. Desde ontem estou com dor de cabeça. Sim, tá? A lua em escorpião, que entrou nessa noite, né? E vai estar hoje, ainda vai estar amanhã. Ela traz um processo mais denso de sombra, tá? E denso não necessariamente é negativo, tá, gente? É só questão de frequência, tá? Aliana, muitas informações importantes, muitos downloads aqui. Que legal, gente, que legal. Adri, acho que tive o insight de onde tenho que ir para fazer a desobstrução dos meus canais crísticos. Que demais, Adri! Que demais! Eu acho não, você teve. Confia, tá? A Graciela, você é escorpiana. Então, essa lua, ela tá fazendo conjunção com o seu signo solar. Então, de fato, você tá acessando essas memórias mais densas mesmo, do Egito, todo esse processo mesmo, tá? Na quarta-feira vai melhorar, tá? Na quarta-feira vai melhorar. Gente, tá fazendo sentido? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para trazer para vocês. As opções, a gente já falou, né? Deixa eu ver o que mais. Grécia, Roma.
A Paula tem a lua escorpião, então tá fazendo conjunção com a sua lua natal. Então, essa noite a senhorita vai ter vocês, né? Que tem escorpião forte. Aí a Liana também, né? A Liana também tem sol em escorpião. Vai vir muito download, tá? Principalmente no assunto da casa que vocês têm esse signo, tá? Se vocês tiverem alguma coisa pra pedir uma resposta naquele assunto, hoje é uma noite muito bacana, a hora que vocês forem dormir, intencionar que vem essa resposta. Gente, acho que era isso. Tá. Os conflitos que a gente tá vendo no mundo, os conflitos bélicos que a gente tá vendo no mundo, tá, gente? Podem se tensionar um pouco mais, tá? Podem se tensionar um pouco mais, porque a gente também tá espelhando, tá? Uma época também lá da Suméria, Babilônia, onde foi disparada uma arma nuclear que a gente chama de Gandiva, que foi quando teve aquela explosão e como é que fala? E exterminou, de novo os humanos, de novo os Zulus criados, porque eles estavam fora de controle, e aí desaparece aquela cidade Sodoma e Gomorra, né? Então, esse espelhamento de conflitos nucleares que nós estamos vendo em determinadas partes do mundo, ele é um espelhamento dessa época, tá? Que envolveu um passado do planeta Terra onde teve uma detonação de arma nuclear, tá? Não tô nem falando da Segunda Guerra, tá? Eu tô falando lá de trás, tá? Arma nuclear de tecnologia de ser estelar, tá? Então, não tô dizendo não vai ter, gente, não tô dizendo que vai ter, tá? Mas esses conflitos que estão acontecendo com armas nucleares, com essas ameaças e coisa e tal, tá espelhando essa época onde teve o disparo da Gandiva, tá? Que foi uma arma nuclear usada por Anu, pelos Anunnakis, tá? Para poder também de novo fazer um reset aqui no planeta Terra. Foi a partir disso daí, tá? Foi a partir dessa explosão da Gandiva que a onda nuclear se arrastou por todo o sistema solar e aí chamou a atenção da Confederação Galáctica, enfim, da Confederação Galáctica veio e pôs ordem no rolê, enfim. Mas também isso é um papo para uma outra live, tá? Foi aí que os pleiadianos mudaram a frequência da Lua, tá? Para instalar um satélite emocional na Lua, para ficarem, como é que falo? Para ficarem mais próximos aqui de nós, tá? Enfim. Eita, que meu coronário geladinho aqui. Pompei, Adri. Pompei não me veio na minha memória. Pompei, se você puder dizer o que você quer dizer com Pompei, não me veio, tá? Paula, assunto de casa 4 é casa mesmo, é lar. É mudança de estrutura de lar, é deixar morrer aquilo que precisa morrer. Escorpião fala, gente, muito de uma mudança estrutural de essência, tá? Escorpião, ele vem fazer um processo de estrutura atômica nossa. Ele pega a nossa essência e ele destrói para renascer de uma outra forma, com uma mesma essência, mas numa outra frequência. Tá? Escorpião fala exatamente dessa questão dessa mudança de dentro para fora, né? Essa mudança, esse corte do mal pela raiz, esse corte dessas coisas pela raiz, onde você decreta que você encerra um ciclo, né? Isso é a energia de Escorpião atuando, tá? Por isso que na época do Egito, mesmo sendo a era de Touro, a energia de Escorpião ela é muito forte, né? Ela foi muito forte para encerrar muitos processos. Tá? Então, assim, e a casa 4, ela fala daquilo que nos nutre. Sim, você me falou. E a casa 4 também fala daquilo que nos nutre, né? Então, quem tem Escorpião de casa 4, o que nutre é o oculto. O que nutre é o outro lado da vida. O que nutre é
é uma outra perspectiva, é a multidimensionalidade, né? É o oculto que todo mundo escondeu da gente, mas que a gente sempre soube que estava ali, que o oculto, na verdade, é o verso dessa realidade. Escorpião fala disso, tá? Era isso. Então, essa questão, tá, gente? Então, é tudo espelhamento, tá? É tudo espelhamento. Então, tudo que tá acontecendo atualmente, gente, nada é novo. Nada é novo. Tá tudo escrito na história. Inclusive, o desfecho, tá? Inclusive, o desfecho também tá escrito na história, tá? O que a gente está fazendo aqui agora é mudar o desfecho, é acessar uma outra linha de tempo. Porque quando a Atlântida ela cai, tem essa ruptura multidimensional, são feitas duas linhas de tempos paralelas. A linha de tempo paralela positivada e a linha de tempo paralela negativada. Tá? Então, a gente está acessando tanto uma quanto a outra. E vai caber a nós decidirmos, através das nossas escolhas, através da nossa consciência e através do discernimento, as informações que a mídia nos traz. A gente chegou num ponto de conflito muito grande de posicionamentos, tá? É a famosa separação do joio do trigo. Isso já tá tudo escrito na história, tá? Vamos ter sim, Andressa, já vou conduzir vocês. Só quero saber se vocês têm alguma dúvida, como é que vocês estão aí, se vocês querem perguntar alguma coisa. Como é que vocês estão? Bom, então vamos nos acomodar para a gente poder fazer uma meditaçãozinha, um Theta Healing. Pega água, aí vão se acomodando. Se acomodando, descruzando. Então, Adri, você sabe que os seres de Asterópia eu não acessei ainda, mas você sabe que eu vou acessar logo, viu? Porque esse nome de Asterópia tá aparecendo. E eu vou fazer também, né, um workshop dentro do minha trilogia de workshop. O segundo workshop vai ser só sobre os pleiadianos. Então, provavelmente, eu vou começar a acessar a informação de Asterópia, sim. Asterópia, Taigueta, Merope e a outra estrela que eu esqueci o nome, que é pouco falada, tá? Normalmente, quando eu fico falando muito ou quando uma consciência aparece para mim de várias formas, de vários lugares, é porque eu vou acessar a informação daquilo em breve, tá? Paula, fica meio zonza mesmo com tanta informação, tá? Eu sei que fica, por isso que a água é importante, tá bom, meus amores? Vamos então para a meditação. Eu vou virar aqui, tá? Para vocês, para vocês. Vão se conectando. Vocês estão? Oi, filha. Vem aqui. Eu quero saber, gente, se vocês estão ouvindo a minha voz, tá? Escutando a música. Alguém, por favor, só me dá um retorninho aí.
se eu preciso aumentar mais. O Instagram tá com delay, né? Eu tô percebendo que o Instagram tá com delay. Então tá bom, meus amores. Obrigada pelo retorno. Beleza. Então vamos relaxando. Vai soltando o celular aí do seu lado. Descruzando as pernas, os braços. Fechando os olhos. Tomando uma inspiração profunda, como se você de fato tivesse inspirando. Vem, filha, sobe. Inspirando todo o seu ser multidimensional, inspirando todo o ar, sentindo ele adentrar pelas suas narinas, tranquilamente, e solta o ar, soltando todo medo, angústia, insegurança. Vai inspirando mais uma vez profundamente. Se conectando. Solta o ar, vai relaxando, deixando todo o peso do seu corpo sair. Inspira profundamente mais uma vez e vai imaginando uma bola de luz prateada no centro do seu peito, crescendo, 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 tomando conta de todo o seu corpo, crescendo, crescendo, tomando conta do teto, até o teto do seu ambiente. Essa luz prateada, dourada, irradia pelo seu abdômen, pernas, pés, pelo chão do seu ambiente, e ela vai subindo pelo seu corpo, vai subindo pelo seu pescoço, cabeça, fica flutuando no topo da sua cabeça, ao mesmo tempo que você está envolto em uma orbe de luz prateada, linda e iridescente. Você adentra a própria luz e começa a subir pelo teto do seu ambiente, subindo, passando pelas luzes da cidade, subindo, passando a atmosfera da Terra, subindo pela galáxia, os planetas, subindo, 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 passando por toda a escuridão da galáxia, avistando os planetas. Uma camada clara escura, uma camada dourada, passando por uma camada colorida, gelatinosa, e adentrando um portal prateado, lindo, que você recebe uma chuva de prata no topo da sua cabeça, e adentra esse local, flutuando, e começa a reconhecer o local. Algumas cenas começam a passar por você, como se você estivesse adentrando por uma esteira rolante, vendo as cenas em uma tela do seu lado direito, esquerdo,
você vai andando tranquilamente, em segurança, observando, vendo as cenas. Apenas se permita caminhar por essa esteira. E essa esteira começa a te levar subindo de uma forma inclinada, tranquila, como se fosse uma escada rolante, adentrando um outro portal inicialmente escuro, mas com uma luz azul em volta. Você adentra essa escuridão e tá tudo bem. E você caminha por essa escuridão, apenas prestando atenção nos pensamentos, sentimentos que vier. Essa é a sua escuridão e é permitido, é seguro você acessá-la e transmutá-la. Você pode ver formas geométricas, formas não totalmente reconhecidas. Vamos despindo-nos do medo e adentrando cada vez mais a escuridão das nossas pálpebras e adentrando o lugar mais escuro do nosso coração, os nossos medos, os nossos pensamentos mais sombrios, os nossos desejos mais sombrios, e tá tudo bem. É permitido, é seguro você acessá-los. Você está com o seu anjo da guarda, rodeado de amor incondicional. Apenas fique sem medo. Fonte criadora de tudo que é comandado. Que todo amor incondicional transmute todos os seus medos, os seus desejos mais sombrios, os seus pensamentos mais sombrios, para que você saiba lidar com eles de forma assertiva. Está feito, está feito, está feito. Se permita receber o download e tá tudo bem se você não quiser. É só falar não. Aos poucos, você vai voltando desse espaço escuro e vai avistando novamente a escada rolante. E vai descendo por ela lentamente, vai vendo muitas cores. Descendo por essa escada rolante que vai virando uma esteira, e aos poucos você sai dessa esteira e começa a caminhar lentamente por um espaço branco, iridescente, perolado, de muita paz, de muita harmonia. Aos poucos, você vai enxergando um portal prateado em forma de triângulo. Vai passando por ele
e recebendo uma chuva de prata no topo da sua cabeça. E vai adentrando a bola de luz prateada que está lhe aguardando e vai descendo, descendo, descendo até avistar o planeta Terra. Vai descendo, adentrando a atmosfera, descendo, descendo, vendo o teto do seu ambiente, adentrando lentamente o seu ambiente. O seu corpo está todo iluminado. Você adentra lentamente pelo topo da sua cabeça e vai retomando a sensação do seu corpo físico. E lentamente essa luz dourada, prateada, vai toda se convergendo para o centro do seu peito, em uma forma de um redemoinho, como se você fosse um gerador de energia e formando um campo irradiador de amor. Essa luz vai ficando pequena no seu corpo, no seu peito, e você volta. Começa a mexer seus pés, pernas, mãos, despertando lentamente, sem pressa. Mexendo, espreguiçando. Como vocês estão? Quero saber como vocês estão. Podem tomar água, tá, gente? Podem pegar água, colocar bem aqui no centro do seu peito, do cardíaco, e tomar. Gente, a Kiara, ela tá aqui, sentada em cima do celular. Vocês estão vendo a orelhinha dela, né? Olha aqui. Sempre que eu começo meditação teta, ela vem perto. Sempre. Meus amores, amadas, vocês estão aí? Alguém falou um oi, por favor? Pra eu saber que vocês voltaram. Eu sei que vocês não queriam voltar. Mas eu preciso que alguém diga um oi. Preciso saber como é que vocês estão. Me contem. Filha. Caroline tá aí, que bom. Como é que você tá, Caroline? Quer compartilhar alguma coisa? A Adri tá aí, que bom. Acessou uma memória com a sua mãe. Que bacana, que bacana. Que bacana. Vocês estão vendo a Kiara aqui, né, gente? Não posso nem mexer, porque senão derruba o celular. Amores.
pode ser, tá, que vocês tenham um pouco de náusea, tá, um pouco de estômago revirado, aquela sensação de estômago cheio, sabe, que parece que comeu muito. Pode ser normal também vocês terem dor de cabeça, formigamentos, tá? Às vezes pode ser normal vocês começarem a depurar, sabe? Tipo, a espirrar, ter bastante coriza, tá? Às vezes aqui, essa parte aqui do laríngeo, que as amígdalas podem inflamar um pouquinho, tá, gente? É tudo processo de liberação de hoje. Não se assustem, tá? Não é vírus, não é nada, tá? Deixa eu ver aqui, ela tá bem na frente. Cabeça, muita dor. Mas logo vai passar, tá, Graciela? A Débora. Tava com a cabeça pulsando e doendo, agora passou. Que bom! Dormi e voltei. Várias vezes. Mas acessei algo num tema que falamos outro dia. Claro, gente, depois se vocês quiserem... Deixa eu tirar aqui. Me contar inbox por direct, tá? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Aliana, tô aqui, bateu o sono, queria ficar lá. Eu sei que vocês queriam ficar lá. Sei que vocês queriam ficar lá. Eu sei, gente. Ai, a Pri, voltei bem na hora de começar. Que bom, que bom. Tá bom, meus amores. Depois, se vocês quiserem me contar por direct, tá? Fiquem à vontade. Compartilhar comigo, fiquem à vontade, tá? Ai, a Kiara. Filha? Ai, ela adora quando eu faço isso. Vocês podem ter sonhos esquisitos essa noite, tá? Anotem os sonhos, anotem, gente. Tenham o costume de anotar os sonhos, tá? Anotem os insights, por uma coisa mais absurda que seja, anotem, tá? Porque vocês vão começar a liberar aos poucos essas memórias, tá bom? É isso, meus amores. Muita gratidão por vocês estarem aqui e se permitirem esse processo. Boa parte da live ela é programada, outra parte não. A meditação ela não é programada, eu sou conduzida e eu levo vocês, tá? Só a técnica de Theta Healing que é programada. Então, e sempre pode desencadear algum sintoma, tá? Não tenham medo, tá? É muito importante isso, tá? Não é frequência para vocês entrarem na frequência do medo, tá bom? Qualquer coisa, vocês dão um grito no direct. Tá bom, meus amores? Então é isso. Sou muito grata. Deixa eu ver, Andressa. Eu nunca lembro dos sonhos, mas tem noites bem tensas, pois sei que sonhei, mas não lembro, tá? É importante, pode ser, tá, Andressa, que de fato os seus canais crísticos, eles estejam um pouco obstruídos, ou então que você esteja acessando camadas mais densas do inconsciente coletivo, tá? Me veio aqui agora de você fazer a oração do Miguel Arcanjo, 39 dias. Essa é uma oração que ela ajuda muito a fazer esse desbloqueio dos canais crísticos e fazer a gente se ressintonizar, tá? Porque o que acontece? A hora que a gente dorme, a gente desloca, a gente faz projeção astral. E conforme tá a nossa frequência, a gente vai para lugares mais densos. Mesmo que a gente queira ir para lugares superiores, por frequência, a gente acaba sendo atraído por lugares mais densos, tá? E às vezes o processo de não lembrar é porque você também pode estar tendo downloads e pode estar sendo levada
justamente para onde você pertence, enfim, é tudo questão de você dar o comando e de se permitir lembrar, tá bom? É isso, meus amores. Ah, você já tá fazendo? Olha só! Então é por isso. Você tá em que dia? É por isso. Tá? É normal acontecer isso, coração de Miguel Arcanjo. Eu vira e mexe quando eu entro na frequência pra fazer, e eu sonho toda noite. Eu sonho toda noite com um fractal meu. Que no mínimo eu tenho 144 mil fractais, tá, gente? Então toda noite eu sonho com um fractal diferente. Tem vezes que é a cabeça do fractal. E quando eu comecei, eu já fiz 3 ciclos da oração de Miguel Arcanjo, já desde o meio do ano passado. Eu paro de sonhar. Eu paro de sonhar também nos primeiros 15 dias. Eu acesso sonhos muito confusos. Eu paro de sonhar. A oração, ela faz isso mesmo, tá? Porque é justamente para fazer uma limpeza energética frequencial, para você sustentar esses seus canais crísticos em uma outra frequência, tá bom? Meus amores, é isso. Gratidão imensa, muito obrigada. Então, qualquer coisa, é só vocês darem um grito no direct pra mim, tá bom? Um beijo no coração de vocês e no chakra cardíaco de vocês.